Olá pessoal, boa noite. Peço desculpas aqui pelo atraso. Tivemos aqui um problema técnico que já foi resolvido. Enfim, estamos aqui, mais uma ciranda. Vou aqui chamar o meu colega, o Eduardo. Eduardo, acho que tá você. Mais uma vez aqui pedir desculpa, realmente tive um probleminha aqui e estava aqui ansioso para resolver, mas enfim, já está resolvido. E é isso. Opa, Edu, te chamei aí, Edu. Não sei se tu recebesse aí a notificação. Tô aqui esperando tu receber a chamada aí, aceitar a chamada. Oi, Edu. Tudo bem, Léo? Tudo, cara. Me desculpa, tive aqui um problema técnico. Que isso, imagina. Tô na escuridão aqui, a luz tá fraca. E aí, Felipe, beleza? Felipe é um amigo meu que tá sempre aí, tá me prestigiando, Beleza, beleza. tá me ajudando muito aqui. Olha, eu queria aqui colocar o PIN, mas eu acho que eu já não consigo mais do assunto. Não sei, acho que era para ter, antes era para dar opção, mas eu acho que agora eu já não consigo mais. Não, acho que não consegue mesmo, não. Cara, eu tava aqui ansioso, a Paula precisou imprimir umas coisas e aí deu uma atrasada. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, vamos ver se chega mais alguém aí. Me conta como é que tá Varginha em Três Pontas. Tô indo bem, tô indo bem. Aqui a gente tá vivendo a pandemia, né? De todo lugar tá assim. Mas tá tranquilo, cidade interior tem sofrido mais com essa pandemia, por questão do número de pessoas, né? Então. Mas tu tá lá em Três Pontas ou em Varginha? Hoje eu tô em Três Pontas. Mas eu devo voltar pra Varginha agora esse mês também. Mas vai trabalhar lá, é? Não. Vou trabalhar lá. Na verdade, eu já trabalho para Varginha, né? As escolas que eu dou aula hoje, fora as minhas aulas particulares, são em Varginha. Eu vim para Três Pontas porque a gente não tinha por que estar em Varginha, porque as aulas não estão presenciais mais, né? E aí eu vim para Três Pontas por questão de custo, comodidade. Mas eu volto agora em fevereiro. Perspectiva de voltar presencial agora para março, né? E o projeto Passaporte Vermelho, como é que tá? O projeto Passaporte Vermelho vai devagar, quase parado. Mas ainda existe, ainda existe. Tem uns planos aí, a gente estava conversando aquele outro dia. Tô com um pacote de documentos aqui para poder dar sequência na ideia. É verdade. Aqui as coisas estão bem complicadas, assim, cara. O Portugal hoje tá o pior país, né? Por conta dessa segunda onda, assim, por número de habitantes, Uhum, somos o maior país, assim, o pior país no momento. E uhum. o UK tem um amigo lá que tá na Inglaterra também, a Inglaterra é completamente fechada. E A Inglaterra tem dificultado muito, né? Na verdade, até a Irlanda dificultou agora, recentemente, né? Eles fecharam as fronteiras para brasileiros. Não sei se você viu a notícia. Agora, brasileiro, durante o lockdown, tem que solicitar um visto no Brasil. Esse visto tem que ser pré-autorizado aqui no Brasil. E depois, quando chega na Irlanda, ainda corre o risco da imigração no aeroporto não autorizar a entrada. Então a Irlanda está totalmente fechada para brasileiros hoje, durante o lockdown, né? entendi. Eu tava até conversando com a Paula ontem, esse negócio do lockdown e de fechar as fronteiras. Tá acontecendo uma coisa até curiosa, porque existem pessoas que estão ilegais, né? Uhum. Que não conseguem sair do país. E, enfim, e não sei. Tem um amigo meu que tava morando na Inglaterra agora. E ele saiu daqui de Portugal, foi lá, foi para Inglaterra. E Uhum. quando chegou lá, ele ia para o Brasil em dezembro. Só que aí deu novamente essa segunda onda. E ele tá lá
até agora e sem previsão de saída. Ó, Entendi. entrou aí o meu nutricionista oficial aí, Vitor Muito Carvalho. bem, muito bem, muito bem. Estou agora ficando sarado. Tá vivendo fitness? Cara, eu resolvi mudar aqui uns esquemas, mudar a minha vida. Uhum, E agora resolvi dar. Não quero, não quero fazer disso uma meta, não, sabe? Mas quero melhorar sim meu corpo. Quero tentar me deixar meu uhum, corpo mais bem trabalhado. uhum, E não só por conta da estética, obviamente. A estética acaba por ser uhum. consequência, né? É mais mesmo a saúde. E no final das contas é poder incentivar meus filhos também a ter uma vida saudável. Exatamente, E exatamente. agora também com esse projeto, a ideia é transmitir também essa ideia, né? Então o Vitor Uhum, tá tendo paciência aí comigo. Obrigado, Vitão. E aí? bacana. E eu queria ter mais força de vontade, sabe? Eu sou péssimo para atividade física. Agora eu comecei a fazer natação, porque eu não sabia nadar, né? Então, assim, não achava sem cabo. Se me jogasse na água, eu afundava igual uma pedra. Mas hoje já aprendi, já fiz 4 aulas, já aprendi. Assim, já não morro afogado mais. Não sou nem um César Cielo da vida, né? Mas é uma atividade que eu gostei de fazer. Porque, assim, eu tentei academia algumas vezes. Foram 3 vezes, 3 períodos da minha vida que eu tentei e eu desisti, né? Porque eu descobri que não é para mim. A atividade física em academia não é para mim. Então, assim, é complicado, complicado. Eu ia pra academia e ficava olhando pro relógio esperando a hora de ir embora, sabe? Torcendo pro tempo passar rápido. Ó, deixa eu mandar Porque aqui mandar eu não conseguia. tem um rapaz aí que tá conosco, o Negrita. Negrita é um cara que a gente tá conversando assim semanalmente. Estou tentando passar para ele aqui algumas ideias. E é um cara também que tem essa coisa, não é para mim, não sei o quê, nananá. Então, já agora aqui, vamos fazer um pacto aqui, você ter o coach. Então, vamos depois aqui, quando acabar a live, na semana, a gente vai conversar sobre isso. Boa sorte. Porque, olha, é difícil, difícil. Mas eu tô curtindo bastante. A natação eu tenho curtido bastante. Legal, legal. Vou dar um beijo também aqui para minha irmã preta, tá sempre aí dando aquela força. Então, Edu, E conheci ela, né? conheceu? Não, 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 não. não, foi sua prima que eu conheci, né? Foi minha prima, foi. Minha Foi prima sua tá lá. prima, foi sua prima. Tá lá. Mas é isso. Du, é, então, o tema da nossa conversa aqui hoje é, primeiro, agradecer, né? Primeiro, agradecer o fato de ter aceitado o convite. Que é isso, um prazer. Então, eu acho que essa é a minha ideia, né? Não sei se eu já te expliquei o motivo real, né, desse projeto, né? Não sei, estou chamando de projeto, não sei se eu estou sendo muito pretencioso. Mas eu comecei com a ideia e no final das contas está sendo uma coisa muito além do que eu imaginava. Assim. Eu estou podendo. Esses encontros tá sendo registros, né? De pessoas Sim. de pessoas que eu amo, que eu gosto. E tá sendo massa, assim. Eu tive essa percepção quando eu conversei com meu irmão, né, Sam Carvalho. Uhum. E eu fiquei, caramba, tipo, eu não tô só fazendo um projeto, tô registrando momentos que vão ficar, né? Exatamente. E depois o objetivo final é transmitir essa coisa de se desenvolver como pessoa e tudo. Então, Uhum. assim, pronto, eu, né, não sei se tem alguém aqui que te segue, que já tá aqui, mas vou falar de Acho que eu mim. não consigo ver. Consigo. Acho que não dá para ver. Consigo. Consegue? Tem uma pessoa que me segue, tá aqui, o Breno. O Breno é meu ex-aluno. Inclusive, coitado, tá esperando o intercâmbio dele, porque prestes a embarcar para os Estados Unidos, fecharam a fronteira. Coitado, hein, Breno? Então, ó, aproveitar então aqui, Breno, e quem depois também vai ver esse nosso encontro. Sou Leonardo, os amigos do Edu, que vão depois assistir. Meu nome é Leonardo, hoje eu moro aqui em Portugal, sou brasileiro, sou de Recife. Conheci o Edu em Dublin, quando a gente foi fazer o intercâmbio. Eu cheguei no dia, o Edu chegou no outro, no dia seguinte, no dia do seu aniversário. Exatamente. E hoje moro em Portugal.
Depois da Irlanda, a gente manteve sempre contato, né? E o Edu já veio aqui em Portugal nos visitar. Então, quando eu comecei com esse projeto para falar sobre desenvolvimento pessoal, ele já estava na lista, ele sabe disso. Eu estava esperando ali, porque eu tentei fazer uma certa. A minha maior preocupação era começar com uma base técnica, né? Que foi o psicólogo. Uhum. Ali eu fui tentando organizar melhor. Mas é isso. Então, as pessoas que seguem o Edu, esse é o meu trabalho, né? Esse é meu projeto assim, que eu botei como missão para mim. Então, espero que os amigos do Edu, se estiverem interessados, depois olhar lá melhor nos nossos outros encontros. E, enfim, se puder seguir também e acompanhar aqui o nosso projeto. E é um prazer para mim poder participar, né, Léo? A gente é amigo aí há um bom tempo. E é muito bom poder participar tanto desse projeto que você está desenvolvendo, quanto ter participado da sua vida, né? Eu aprendi muito, muito de mindset, que você conheceu lá no passado, quando eu era uma criança que saiu do berço da mãe, me adotou, você e a Paula, vocês me adotaram praticamente, né? Não é à toa que eu chamo vocês de pai e mãe. Mas, assim, poder participar desse projeto é muito bom, porque a gente trabalha ajudando pessoas, né? E eu, de certa forma, também entrego dando minhas aulas, ensinando inglês, começando agora com espanhol também. Então, eu entrego para essas pessoas um sonho, né? Realizar um sonho dessas pessoas. Às vezes, muita gente está frustrado em algum aspecto, tentou, não conseguiu no passado e hoje consegue, sabe? Eu costumo brincar que ser professor de idiomas é muito mais um trabalho de psicólogo, de coach, do que de idioma em si, porque existem muitos bloqueios, sabe? Às vezes a pessoa tem receio. Igual eu lembro que lá, quando a gente estava lá na Irlanda, lá atrás, você falava assim, não, deixa a Paula se virar, porque o inglês da Paula é melhor que o meu. E hoje eu vejo você aí gravando vídeos em inglês, igual você postou outro dia, mandando bem, isso é bom demais, isso é bom demais. Na verdade, aquilo foi uma tática também para poder quebrar, sabe? Porque Uhum. primeiro que se expor já é difícil. Sim. E depois se expor falando outra língua, falando mal. Não, vou já quebrar esse medo, né, também. Então, já foi o que foi. Então, Du, Exatamente. para quem quer fazer um intercâmbio, assim, qual é o primeiro passo? Antes de tu falar, que Gabi Buffon tá mandando um oi. A Gabi, minha aluna também. Pronto. Então, assim, Um não, abraço, Gabi. antes, eu vou formular melhor a pergunta assim. Uhum. Quando eu decidi fazer intercâmbio, na verdade, eu não tinha essa percepção. A minha ideia, eu trabalhava no hotel e eu resolvi fazer intercâmbio por indicação do amigo do Sam, que participou do nosso encontro aqui, Uhum. e fui para a Irlanda. Só que depois eu comecei a perceber que, assim, para que a gente possa aprender alguma coisa em um idioma, né? Além claro, de ter a questão das aulas com os professores particulares e tudo, mas para nós brasileiros, eu acho que o ensino, um conhecimento de imersão, quando você faz a imersão, ele é muito mais profundo e muito mais eficaz, né? Com certeza. E aí, e eu queria saber de ti, assim, também como professor, depois tu coloca isso, mas primeiro, brasileiro quer fazer intercâmbio, né? Por onde ele começa e qual é o ponto mesmo de partida? Quero fazer intercâmbio, quero aprender inglês. Qual Muito é bom. a dica que podia dar? Assim, no meu caso, quando eu busquei fazer um intercâmbio também, eu tinha aquele sonho americano, né? Eu acho que 90% dos brasileiros têm um sonho de americano. Vou para os Estados Unidos, vou aprender inglês lá, vou fazer intercâmbio lá, e se de repente der certo, eu fico por lá e legal. Só que muita gente não sabe, né, que existem muitas outras opções onde você pode ficar legal, por exemplo, Irlanda, né, que foi para onde a gente foi, que dá opção de trabalho, Austrália dá opção de trabalho hoje, Nova Zelândia dá opção de trabalho, Malta, que é um país aí que tem se tornado uma ótima opção para se fazer intercâmbio e as pessoas não divulgam pouco, né, as agências até divulgam pouco Malta, e é um país faz parte da União Europeia. Sim. Então, é uma opção também para quem quer a Europa. Eu sou, assim, os meus alunos, eles sabem muito bem que eu puxo muita sardinha para a Europa, para a Inglaterra, para os países europeus e deixo os Estados Unidos ali meio de lado. Porque, assim, o sonho americano ele é muito bacana, sabe? Mas comparado, no meu ponto de vista, obviamente, comparado com a Europa te dá muitas possibilidades.
possibilidade de locomoção, de viajar, de passar um final de semana em outro país, sabe? Essa liberdade de ir e vir, eu tinha muito, né? Quando eu estive em Dublin durante o meu intercâmbio. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para quem quer fazer um intercâmbio é procurar uma agência de confiança, preferencialmente das agências maiores no Brasil, né? Essas agências de mais confiança. Você vai pagar um pouquinho a mais, mas você vai ter uma segurança a mais, porque eu e o Léo, né, Léo? A gente passou por alguns apuros quando a gente chegou na Irlanda. Muita gente do meu ciclo conhece essa história, né? A gente chegou lá, a escola fechou, ficou desamparado. Então, assim, é muito importante, às vezes, você investir um pouquinho mais e ter essa segurança de que, bom, eu vou chegar lá e vou ter o meu serviço entregue, né? Seja o curso, seja o tempo que eu vou ficar lá, uma agência que me dê suporte. Porque quando a gente está no outro país, igual no meu caso, o Léo comentou, eu fui no meu aniversário. Eu fui no dia do meu aniversário de 18 anos. Então eu cheguei lá uma criança, um crianção. E esse suporte é de muita importância, sabe? Você chegar, está fora do país, você não conhece ninguém. Eu tive a grande sorte de conhecer o Léo, a Paula, né? Nesse primeiro contato que me ajudaram bastante no começo. Então, assim, é muito importante você ter uma empresa de confiança, né? Outra coisa que eu sempre sugiro também é começar a estudar inglês no Brasil. Nem que seja sozinho, tenta aprender o básico. Porque o intercâmbio eu vejo ele como uma forma de você polir o inglês, né? Então, se você chega lá com 0 de inglês, você vai para a escola que tem professores nativos. Os professores não sabem português. Na verdade, a Irlanda, por exemplo, tem tanto brasileiro hoje que os professores já falam uma coisa ou outra em português. Ô, Edu, pelo menos isso dá para passar na imigração, né? Exatamente, exatamente. Porque a imigração, vou te falar, imigração é complicado, porque se a imigração olhar para sua cara e não for para sua cara, eles podem te devolver para o seu país. Tá? Então, eles têm esse direito. Então, não costuma, assim, a Europa, de modo geral, não costuma ser assim, mas eles podem te devolver para o seu país, né? Se eles acharem alguma coisa suspeita. Eu com essa cara de homem-bomba, né? Ah, Mas, facilmente somos devolvidos. Mas, assim, então estudem um pouco, aprendam a falar pelo menos o básico, porque quando você chegar lá, esse tempo de aprender o básico, às vezes fica quebrando cabeça, batendo cabeça. Isso foi como eu comecei a dar aula de inglês para brasileiros lá fora, que assim, tinham muita dificuldade em comunicar na sala, entender o que o professor falava. E aí foi assim que eu comecei a dar aula, né? Mas é complicado, você tá num país que você não fala o idioma. Eu sei que, assim, você precisa se desafiar, você precisa não ter medo, você tem que dar a cara a tapas mesmo, porque o mundo lá fora dá tapa na cara da gente mesmo, e a gente aprende a ser gente. O intercâmbio, aprender o idioma é a última coisa que você vai focar, porque a vida ela vai te ensinar muita coisa. não sei se tu E assim, lembra, eu cresci muito. o pessoal falava muito lá que estiver Dublin é onde o filho chora, a mãe não vê, né? Exatamente. W é onde chove, ele chora e a mãe não vê. E é isso, sabe? Eu amadureci muito, eu aprendi muito nesse tempo que eu morei fora. E assim, o intercâmbio, se você tem o sonho, se você tem essa vontade, vá. Ah, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Vá também. Não é assim, não é porque eu não puxo sardinha para os Estados Unidos que seja uma má opção. É porque assim, as pessoas tendem a ficar ilegal, né? E eu sempre sugiro que não tentem ilegalidade, porque ilegalidade você perde a liberdade. Se você é ilegal, você perde a liberdade. Então, por exemplo, se você está ilegal num país da Europa, você não tem a liberdade de viajar para outros países. Então, por exemplo, a Irlanda é um país relativamente pequeno. Então, se você está ilegal lá, você não pode sair. Então, tem muita coisa para se fazer? Tem, mas assim, você tá ganhando em euro e não poder usufruir, né? Você tem se sentir restrito, ou, por exemplo, você tem algum problema de saúde, precisa ser atendido no hospital, ser descoberto que você é um imigrante ilegal, vão te deportar com certeza, né? Eu passei por uma situação onde eu fiquei internado durante um tempo, eu tinha tudo legal, então os custos hospitalares, né? Eu não tive nenhum, o seguro cobriu tudo. Então, assim, é muito importante você ter um seguro de saúde, é muito importante você estar legal, é muito importante você estar tudo correto. Porque é aquela questão, né? Você também não ia querer um imigrante aqui no Brasil aproveitando de tudo que a gente tem, sabendo que ele também tá tirando vantagem sobre a gente. E é assim que eles vêm. Infelizmente, né? Felizmente, na verdade, é assim que eles vêm. É verdade, é verdade. Ô, Edu, e
Hoje, depois que tu saiu, né? E hoje, tu tem informações de como é que tá hoje lá, a questão dos tempos, porque na nossa época nós tínhamos 6 meses de curso, 6 meses de férias, né? Tu tem informação de como é que tá agora? Como é que tu tem acesso a essas informações? Tem, eu sempre acompanho o canal do IW. Na verdade, eu fiquei em todos os grupos do Facebook, eu continuo seguindo o canal do IW. Inclusive, é um canal muito bom, informativo, tanto para quem quer conseguir emprego na área lá, porque hoje eles estão bem focados nessa área do como trabalhar na área lá, mas também tem muito informativo para quem quer fazer intercâmbio. Hoje mudou um pouquinho a regra, ficou um pouquinho mais restrito, mas é importante. Eu concordo com essas mudanças. Era 1 ano, agora passou para ser 8 meses. Os cursos ficaram um pouquinho mais caros também. Eu entendo a importância disso, porque na época que a gente foi, Léo, que também já estava nesse processo de transição, a gente chegou no processo de transição, na verdade, que foi onde muitas escolas fecharam, muitos alunos ficaram na mão. E para evitar esse tipo de transtorno, olha quanto tempo faz que eu não ouço falar de uma escola ter fechado. Ouvi recentemente ser falado de agências que fecharam, né? Agências brasileiras que fecharam, deixaram alguns estudantes na mão. Mas escolas mesmo, o governo pegou pesado com as escolas para que elas entregassem um trabalho bem feito, né? Entregassem um resultado bem feito. Aí ficou um pouquinho mais caro mesmo. O país deu uma restringida com relação a essas escolas que eram fábricas de vistos, que realmente tinha muita gente que ia para a escola, contratava o curso, ficava lá ilegal, não precisava ir para a escola, não ia para a escola, e aí trabalhava muitas horas, né? E esse não era o intuito, na verdade, o intuito do programa é o país dar essa liberdade de você estudar e trabalhar para que você estude e trabalhe meio período, né? Hoje foi reduzido para 8 meses. Eu tinha feito o cálculo, não lembro de cor agora. Se eu não me engano, a melhor época para se viajar para Dublin é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Isso mesmo. O melhor mês para você viajar para Dublin hoje é novembro. Porque você vai chegar, vai estudar 6 meses. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio começa o verão. E aí você pode trabalhar 40 horas durante o verão. Então, durante 2 meses, você pode trabalhar 40 horas. Durante os meses de inverno, você vai trabalhar 20 horas por semana, estuda meio período, trabalha meio período. E aí as suas férias vão coincidir com o verão. E aí você pode trabalhar 40 horas. Então você tem ali a possibilidade de juntar uma graninha e tal, fazer uma trip pela Europa e voltar para o Brasil, ou renovar o seu visto também, enfim. Você pode renovar por 3 vezes, então totaliza 2 anos e meio hoje. Eu, voltando um pouco do que tu falou aí, né, da questão do que a gente foca muito, vou aprender inglês e tal, não sei o quê, né? Mas aí quando a gente chega e começa a viver, o inglês, pelo menos vou falar uma experiência particular, né? Uhum, O inglês, ele passou a ser consequência, né? Assim, não era muito foco, porque exatamente. a gente começa a ver possibilidades, como tu colocou, conhecer muitas pessoas, né? Começa a viajar, que, meu, é gostoso pra caramba. Muito. Começa a ver os preços, né? Que é absurdamente barato também, né? Assim. Pringles a 1,50 na Dias. Nossa, que saudade. E o mais louco é que comigo aconteceu assim, né? Como tu tem a oportunidade de morar, mesmo que seja como estudante, né? Não tem, é inevitável não comparar, né? O Brasil Uhum. com a Irlanda ou com a Inglaterra, enfim. E aí tu começa sei lá, como aconteceu comigo, a ter essa vontade de morar fora. Né? Eu não fui com vontade de morar fora. Né? Uhum. Eu fui mesmo vontade, o projeto era ir fazer intercâmbio e voltar para o Brasil. Mas aí, morando lá, vendo as coisas e poder viver de forma simples, mas ao mesmo tempo mais livre, né? Como tu colocou, né? Poder viajar, o poder de compra é maior. Às vezes, Muito maior. tu faz um part-time, né? Mesmo um part-time, dependendo ali das condições que tu mora, às vezes, ok, talvez não vá morar tão bem, tão confortável, mas o poder de compra é muito grande, né? Uhum. Sim, eu costumo brincar, né? A primeira vez que eu fui no McDonald's foi em Dublin. Então, acho que eu nunca vou esquecer disso. Primeiro que na minha região Na não tinha, praia. né? Hoje tem. Na praia Hoje também. tem. Na praia Oi? também. Na praia. Na praia, praia de Bray, que isso, aquela praia maravilhosa, da água de menos 3 graus. Pedra, não tinha nem areia. Mas assim, a primeira vez que eu vi o mar foi na Irlanda. Então, porque assim, eu venho de uma família simples, né, Léo?
no interior de Minas, cresci na roça. Então, assim, a minha vida nos 5 anos, né, ali que antecederam o meu intercâmbio, passou pelo meu intercâmbio e depois, foi uma evolução, assim, muito grande mesmo. Como se tivessem passado 20 anos da minha vida, porque eu fiz muita coisa. Eu conhecia um raio de 45 quilômetros de onde eu morava para 22 países na Europa, sabe? 22 países ao redor do mundo, né? Então, assim, foi uma Caraca, mudança muito foi 20 grande na minha vida. mano. Foram 22 no total. Caraca, não sabe, não Então, imaginava assim, que era esse número todo. são 22 no total. Então, assim, foi um up muito grande na minha vida, né? O intercâmbio abre muitas possibilidades também, igual você falou. O que eu mais sentia falta, assim, eram coisas que eu não tinha no Brasil, né? Eu venho de uma família simples, tal, trabalhei muito para poder fazer esse intercâmbio. E aí, chegava lá, por exemplo, meia hora de trabalho, você compra um combo large do Big Mac, sabe? Meia hora de trabalho, não era nem uma hora, era meia hora de trabalho. Então, assim, a gente eu não passava muita vontade. Ficar em hotel, assim, minha família viajava para Aparecida do Norte, sabe? Então, assim, era onde a gente ia, sabe? Então, a experiência que eu tinha era isso. E aí, viajar para Paris, sabe? Comer um croissant sentado de frente para a torre, isso para mim era uma coisa absurda. E hoje eu olho para trás, é uma coisa grandiosa? Mas assim, você começa a ver que é possível, sabe? Que o que era antigamente uma ideia, um sonho utópico, passa a ser uma coisa palpável, sabe? Igual eu vou lançar no meu Instagram essa semana, eu estou planejando aqui como que vai ser a Batalha dos Países. Eu vou deixar os meus seguidores escolherem meu próximo destino. Então eu vou deixar aberto, porque a gente precisa acreditar nisso, sabe, Léo? É possível, Olha, sabe? Eu tava vendo tu outro viu, dia, lembra da promoção? tu viu qual é a frase da minha logo? Eu não tô lembrado. A frase que eu coloquei na minha logo é possível. É possível, é possível. Não, outro dia, Léo, teve o aniversário da TAP, certo? Da companhia aérea. Eles estavam lançando passagens aéreas a preço muito barato. Tinha passagem para Miami por R$ 1.200, É, cara. sabe? R$ 1.200. É muito barato, sabe? É dinheiro, sabe? 1.000, R$ 2.000 é dinheiro, é bastante dinheiro. Mas se você imaginar que você vai para Paris com R$ 1.900, hoje acho que a passagem estava R$ 1.900. Se você planejar bem, você vai para Paris com R$ 1.900, vai e coloca R$ 4.000. Você faz uma tripzinha em Paris de 5 dias, bacaninha, Deixa eu te sabe? falar uma Isso coisa. que o euro tá caro. E aí Se o pessoal fica comprando iPhone e fala que não consegue viajar, não consegue fazer nada, não consegue fazer um curso, não tem dinheiro para pagar inglês, mas está de iPhone 11. Deixa eu te falar uma coisa. Quando tu fala para as pessoas que tua experiência aqui fora, as pessoas recebem essa informação e te vê como uma pessoa soberba? Olha, eu vejo, o que acontece muito no meu Instagram. Isso é uma coisa que eu falo. Meus amigos mais próximos sabem disso. Mas, por exemplo, a pessoa quando abre meu Instagram acha que eu sou um ostentador, o rei do camarote, que, nossa, já viajou para vários países, que não sei o quê, que não sei o quê. E olha pra você ver, eu tanto não ostento e não sou tão soberbo assim, bom, do meu ponto de vista, porque, por exemplo, igual eu te falei, 22 países. Se você for contar os países que eu tenho publicado no meu Instagram, são 7. Então, ou seja, 15 lugares que eu fui, que eu tive experiência, eu não compartilhei, porque isso para mim é uma experiência própria, sabe? Eu não tenho que Claro, exibir isso, claro. que fazer propaganda disso, sabe? Para mim, o que vale, o que isso não tem preço. Duas coisas não têm preço: conhecimento e experiência, sabe? Você investir em conhecimento pessoal, em curso, isso é algo que ninguém vai tirar de você, né? Eu sou pouco materialista, né? Então, conhecimento e experiências. Então, se você falar assim, olha, você prefere comprar um celular ou você prefere pegar esse dinheiro e viajar? Eu vou viajar. Você prefere dar uma festa ou você prefere viajar? Eu prefiro viajar. Porque é uma experiência que ninguém vai tirar de mim, Pode crer, sabe? pode. Mas olha, eu É, vou te contar uma experiência que eu passei, inclusive o Sam, o meu irmão, né, que Deus me deu. Foi por causa dele que
é por causa dele que eu saí do Brasil e tudo, contei a história no outro encontro nosso aqui. E, Uhum. e é engraçado que quando eu conheci, a gente foi trabalhar junto, né? E, né, eu olhei ali, meu, cara, sabe, um jeito assim, marrento e tal. E começava a falar que morava fora, morou no Canadá, morou não sei onde. E o lance é exatamente esse. Eu acho que é no Brasil, como a gente tem uma cultura de consumo de bens duráveis muito forte, né? E não coloca o olhar para essas experiências de viajar e nananá, parece que a pessoa que viaja é taxada como riquinha, né? E tal. Mas aí quando a gente faz o intercâmbio e começa, por exemplo, hoje eu estou aqui em Portugal, né? Eu ainda não tive a possibilidade de sair de Portugal, mas assim, se eu quiser fazer um bate e volta final de semana aqui na Espanha é muito rápido, é Sim. barato, né? Então assim, mas aí quando você fala para as pessoas, eu conheci Paris, eu conheci Espanha, conheci Barcelona, conheci Nice, conheci Cannes, a galera fica assim, esse cara é metido a merda, né? Tipo, acha que você tá Pois é. ostentando. Mas mal sabem essas pessoas que eu trabalhava, por E exemplo, comia lavando miojo, prato, comia comendo miojo. miojo. Trabalhava lavando prato. Olha que doideira, coisa de mochileiro isso, hein? Trabalhava lavando prato, ganhava 85 euros por dia. Peguei um final de semana, fui para Liverpool. Peguei promoção de passagem aérea de 1 euro, ida e volta da Ryanair. Na minha trip do final de semana inteiro, sábado e domingo, em hostel, quarto dividido. A gente vai para Liverpool. Gastei 98 euros no final de semana inteiro. Então, ou seja, eu ganhava 85 no dia, no final de semana inteiro eu gastei 98. Beleza, a gente senta lá, não, eu vou para Liverpool, vou sentar num restaurante, vou comer uma comida diferente, tal. O que é a comida daqui, né? A gente vai para Bélgica, a gente quer experimentar um pouco da culinária e tal, tá? Fazer aquela imersão na cultura. Mas, cara, na pressa ali, na correria, você quer sair de um ponto turístico para o outro, cara, é um Mac ali, um BK, e vai, é barato, você economiza, não passa fome, segue adiante. E assim, a vida de mochileiro é isso. É dividir quarto em hostel. No seu caso, que você é casado, é um pouco diferente e Não, mas tal. a gente, Mas a gente dividiu o hostel uma vez. Assim, a gente, é. a gente não dividiu. Quando a gente. Meu, tu falou aí de, de, de Liverpool. E Liverpool foi uma cidade que a gente não planejava ir. A gente só foi por Inclusive, acho que causa eu fui da. depois de vocês por causa de vocês, né? Não, foi Eu o fui, fui, contrário. Foi o contrário. foi Eu eu que acho, fui antes? eu acho que foi o contrário. Mas enfim. E eu não tinha ideia de ir para Liverpool. E a gente só foi porque a passagem estava barata. Uhum. Fomos. É. Cara, sem nenhuma expectativa, não sabia o que ia encontrar na cidade, mas naquela ideia de passar um final de semana num lugar diferente. E, cara, foi a melhor viagem que eu fiz até hoje. Foi a melhor viagem. Imagino. Eu, Liverpool é maravilhosa, os eu, eu, Beatles e eu tudo. fiquei, assim, maravilhado. E Extremamente barato, eu achei muito barato o Liverpool. muito, 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 muito barato. E mais louco é que, assim, eu associei a ida lá, meu pai, quando faleceu, a primeira música que veio assim, eu sou um cara muito musical, né? E quando meu pai faleceu, veio uma música na minha cabeça. Não sei te explicar por que veio aquela música, enfim. Que foi a música Yesterday, dos Beatles. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá em Liverpool e fui no The Cavern, que hoje é uma réplica, né? Não é original, mas é a Uhum. réplica. Sim. Tava lá, pedi uma cerveja e tal, não sei o quê. Aí sempre tem a banda cover, né, dos Beatles. Uhum. E os caras tocaram a música Yesterday. Cara, eu chorei Nossa. feito uma criança, assim. E, cara, assim, é fantástico. O intercâmbio realmente te dá essa. É mais que inglês, né? É bem mais, assim. Eu acho que se as Uhum. pessoas tivessem a noção, né? Mas nunca vai ter, porque só vivendo, né? Só vivendo. Uhum. Só Então, vivendo. mas se as pessoas tivessem a noção do que é fazer um intercâmbio, eu acho que as pessoas É. não pensam duas vezes. E outra coisa, a gente abre muito a cabeça da gente, porque o brasileiro ele tem esse senso de ser mais caloroso, né? E assim, eu fui para países sozinho, viajei sozinho, eu e Deus. Igual, por exemplo, a Bélgica. Fui para a Bélgica sozinho, né? Cheguei lá na Bélgica, no hostel, quarto dividido, eu realmente sugiro isso
Não, você tem medo, tal, não sei o que, gente estranha. Cara, mas a gente conhece. A imersão é muito grande. Igual eu cheguei, por exemplo, na Bélgica, no quarto, tinha dois gregos e um americano. Beleza. Aí Quatro os pessoas. quatro pessoas. Então era eu, americano e dois gregos. Eu Eu sempre trabalhei, peguei quatro. no pastel aqui, tinha 12 camas. Nossa. Eu nunca fui. O meu limite eram quatro camas on suite, que é com banheiro, né? Por causa da privacidade também. Não é lá essas coisas, mas é bem melhor. E aí o que que acontece? O americano, dois gregos. Esses dois gregos conheciam uma moça da Romena que estava no outro quarto. Aí beleza, saímos nós. Aí a gente parou num café e tinha esse casal do pessoal do Canadá, casal de canadenses. E aí conversa vai, conversa vem, vamos dar um rolê aqui no centro, vamos juntar os do casal de canadenses. Aí esse casal de canadenses tinha conhecido no hostel deles, que era um outro hostel, um outro canadense que estava com eles, estava fazendo intercâmbio em Rotterdam, que é ali perto, né? Dá pra ir de trem. Aí beleza. Aí saiu essa galera. Essa galera tava no meio da muvuca lá e tal, à noite. Fomos pro Delirium Café, que é um café que serve 3.000 tipos de cervejas e tal. É Lá. muito legal, inclusive. Vocês foram lá, né? Então, e aí, o que que acontece? Tanto que eu tenho uma foto, eu acho que tem no meu Facebook, no Instagram tem essa foto. Tá a gente sentado na mesa assim, cara, tipo, cada pessoa de uma nacionalidade, você fala assim, tipo, 2 horas antes ninguém se conhecia, sabe? Tipo, tirando o casal ali, os dois amigos gregos, tipo, ninguém se conhecia, sabe? E a gente tava sentado ali, bebendo, trocando ideia, né, um intercâmbio cultural, realmente é um intercâmbio cultural. E é uma experiência incrível, sabe? Hoje eu mantenho contato com a maioria deles. Quantos países E, tinha e nesse grupo de amigos? 5, 6 ah, países. Estados Unidos, Canadá, Grécia, Romênia. Eram quatro nacionalidades. Não, peraí. Canadense, americano, brasileiro, romeno e grego. 5 nacionalidades. 5 nacionalidades. Pode crer, pode crer. É muito louco isso, né, velho? É muito, sabe? O Sam entrou aí, o Sam Carvalho. E ele fala exatamente. Esse cara é meu guru. Quando se fala em viagem, assim, foi por causa dele. Prazerzaço e tal. E ele fala exatamente disso, cara. Essa miscelânea, né? Tá ali, começa Uhum. com várias nacionalidades e tal. Não sei se tu chegou a assistir a nossa ciranda. Tem que tirar a live da cabeça. A nossa ciranda. A gente trabalhava no hotel, chegava os gringos, mano. O olho do cara brilhava, assim, ó. E ele ia pra lá conversar com a galera. Depois ele chegava pra mim e falava, eu adoro isso, mano. Adoro isso. Aí eu morria. Muito bom. Então, e eu passei a sentir isso. Então, hoje aqui em Portugal, eu converso na nossa empresa, inclusive, nós temos filipinos, pessoal indianos, nepaleses, bangladeshianos, ah, uma menina da Lituânia, Polônia, e nós brasileiros, pronto. Então, assim, e tem uma russa. Meu, é muito louco. E assim, quando vai rolar a comunicação com todo mundo, tem que ser em inglês, né? Uhum. E Muito aí é bem. onde tu aprende. É nesse contato, é errando e falando, é dando risada, é bebendo e vai que vai. Olha, E isso é muito bom. É muito bom você ter comentado isso, Léo, essa questão da diferença de nacionalidades. O que eu costumo dizer? Por exemplo, eu vi muito isso. Outra dica aí para quem quer fazer intercâmbio, quem vai fazer intercâmbio, principalmente em países que tem muitos brasileiros. Dublin hoje Dublin não, a Irlanda, de modo geral, é palco de intercâmbio para o brasileiro. Né? Então a gente tem uma comunidade brasileira de 27 mil brasileiros na ilha inteira. Exatamente, é muita gente. Mas a gente ainda não é a nacionalidade número um. A gente está em terceiro lugar. A gente ainda perde para os chineses e para os indianos. Mas o que, que acontece? Beleza, vamos lá. Você quer ir para a Irlanda. Você consegue ficar um ano inteiro na Irlanda sem falar uma palavra de inglês. Você pode ter certeza que você consegue. Se você colar com um brasileiro que fala inglês, esse brasileiro que é muito seu amigo, ele vai fazer tudo para você. Ele vai no GNIB, vai te ajudar a tirar o visto, ele vai te ajudar a tirar o lip card, ele vai fazer compra com você, você vai aprender uma palavra ou outra e ele vai te ajudar. Mas esse não é o objetivo do intercâmbio. Então você evitou brasileiro quando estava lá fora?
Claro que não. Olha o Léo aqui, é um grande exemplo. Mas não quer dizer que você vai interagir só com brasileiros, entendeu? É muito bom você ter amigos brasileiros, porque eles são sua família lá fora, eles serão sua família lá fora. Então, é esse calor brasileiro que a gente é acostumado, que os gringos não oferecem. Então, realmente, não adianta querer procurar colo com gringo, que gringo não dá colo. Mas, assim... Mas, assim, é muito bom você ter esses contatos, essas amizades, fazer essas amizades brasileiras, sim, muito importante. Mas é muito importante você saber interagir com os nativos, com pessoas de outras nacionalidades, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Eu vi muita gente rasgando dinheiro lá fora, Deixa eu te tendo a falar, oportunidade de fazer intercâmbio e não aproveitando. que eu também, eu tinha, quando eu cheguei na Irlanda, eu tava conversando com, não sei se tu lembra do Pagani. Eu tava pensando neles hoje. E eu esqueci o sobrenome do Gabriel. Você lembra o sobrenome do Gabriel? Não lembro, o sobrenome não lembro. É um sobrenome italiano. Eu tentei, porque eu procurei a Cecília, né? Cecília? Aí, Aline, Aline a namorada dele. Aline, a ex-namorada dele, né? É, Aline. É. É porque ela eu achei no Facebook, eu sou amigo dela. O Gabriel eu procurei e não achei. Pagani também, depois eu não tive contato mais com ele. O Mas. Pagani já viajou pra caramba. Então, uma vez eu conversando, assim que eu cheguei na Irlanda, eu tava conversando com ele, que foi um erro meu também, eu acho que deve ser um erro também da grande maioria da galera, que tem aquela galera que vai pra zoeira, né, e tudo, e tem Uhum, aquela galera que vai e também acha que assim, eu vou pra lá e vou me cair de cabeça na cultura daquele país. E morando na capital é muito complicado, né? Porque como a capital é muito cosmopolita, uhum, ela é como se fosse um lugar meio que sem identidade, né? Então, assim, uhum, obviamente que há ali a cultura dos pubs e acabou, assim, acho que não tem muito isso. Mas se você quiser mesmo fazer uma imersão na cultura, você tem que sair de Dublin, né? Você tem que ir para as cidades maiores. sim. Isso, aqui a Ah, gente está falando de Irlanda, mas para uhum. outros países é fugir da capital, né? Exatamente, exatamente. Os Estados Unidos tem muita opção disso. Você ir para cidades menores, fazer intercâmbio em cidades menores. A Inglaterra tem também. Igual, por exemplo, Newcastle, próprio Liverpool também é uma cidade grande, mas é mais local, o comércio é mais local, né? Fica... Em Dublin eu tive muita sorte. Eu chamo de sorte barra cara de pau, porque eu sou muito cara de pau, falo para as paredes. E falar muito me deu oportunidades. Muito cara de pau. Bati na casa de uma senhora lá do nada, trabalhando, pedi um quarto. No dia seguinte estava mudando para casa dela. Coisa, não sei quem que é mais maluco, se é eu, se é ela. Mas é uma coisa que brasileiro, quando eu falava que eu morava a 50 minutos do centro, nossa, mas é muito longe. Tanto que a minha sorte é que eu não precisei passar minha vaga. Se eu precisasse passar minha vaga, eu não passava. Porque brasileiro acha isso, né? Que é muito longe do centro. Mas eu trabalhava, eu morava longe do centro, trabalhava a 30 quilômetros da minha casa. Então eu gastava 1h15, 1h20 para chegar no trabalho por dia, para ir e para voltar. Só que eu trabalhava num pub que não tinha brasileiros, lá em Dock, inclusive é perto da casa do Bonovox. Pertinho da casa do Bonovox. Do Daniel Craig, Daniel Craig, não, eu sempre esqueço o nome dele. O carinha que fez o 007 antes do Daniel Craig. É, Brosney lá, o Chris Brosnan. Chris... Yeah, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Perto da casa dele lá. Inclusive, eu conheci ele e o Bono. Ah, é? Então, assim, era longe, mas, ou seja, eu morava com uma família de irlandeses e trabalhava com irlandeses, num café irlandês, sabe? Bem local, as pessoas, os clientes eram os mesmos, sabe? Todo dia estavam os mesmos clientes lá. Então, eu conversava muito depois que eu fui trabalhar diretamente com o cliente, né? Depois eu trabalhei fui Deli Staff, né? Que é tipo carinha do Subway. O Deli Staff é tipo carinha do Subway. E depois eu fui ser barista, né? E aí foi uma oportunidade muito boa para poder praticar o meu inglês e os meus colegas de trabalho me ajudavam o tempo todo. Então, assim, é fugir do centrão, igual você falou, né? É fugir do centrão, fugir da muvuca. É isso aí. Ó, mandar aqui um abraço para minha mana nova. Minha mana nova tá aí, Maitiga Barbosa. Um abraço. Essa menina me ensinou muito também. Eu conheci ela aqui em Portugal. E, inclusive, ontem eu tive uma conversa com meu filho. E, inclusive, falei dela também para o meu filho. E foi um momento bem complicado.
para nós dois e é uma pessoa sensacional. Tem uma história de vida bem louca também. Ela tá, eu tô devendo uma ligação para ela pra gente tentar fazer uma live aqui juntos. Ó, Bacana. a Maitiga, por exemplo, ela é da Guiné-Bissau, mano. Uau. Guiné-Bissau. Guiné fala português também, né? É, Do grupo Guiné, de língua portuguesa. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé, Timor-Leste, Timor-Leste também fala. Timor-Leste. Então, e a Maitiga é a mesma coisa do Sam, foi uma irmã que a vida me deu, velho. Tipo, como o português diz, esquece. Depois eu vou ver se ela consegue participar aqui para a galera conhecer ela. Muito bom. E é muito bom, né, Léo? A gente conhece pessoas assim, por exemplo, qual que era a chance de eu conhecer você no Brasil e a gente começar uma amizade, a amizade que a gente tem hoje. E aí, quando a gente abre a nossa mente, quando a gente está fora, a gente obrigatoriamente, né, abre a nossa mente, o universo conspira para que a gente abra a nossa mente. E aí a gente começa a conhecer histórias inspiradoras, né? Igual, eu fui trabalhar na hotelaria graças a vocês, né? Aprendi muita coisa com vocês e fui trabalhar na hotelaria. Coitado. Coitada, né? Para nunca mais. Obrigado, viu? Por tudo. Obrigado por nada. Tô brincando. Foi uma experiência muito boa. Não, eu gostei muito de trabalhar na hotelaria. Mas outra coisa, olha só, quem estiver assistindo essa live ao vivo aí, né? Ou for assistir depois, o Léo foi meu primeiro aluno. Meu primeiro aluno de inglês, verdade. E eu trocava, olha só, história de coach. Eu trocava, Léo. E eu trocava minhas aulas pela janta. Eu tinha preguiça de fazer janta. E era caminho de casa. Eu passava na casa do Léo, dava uma aula, jantava e ia pra casa. Vazava. Cara, e eu praticava no inglês, ajudava o Léo também. Então... Hoje eu vejo também o quanto eu evoluí, cara. Assim, ainda falo muito errado, né? Claro. Mas é parte do processo. Eu evoluí muito, velho. Evoluí depois comecei mas a sabe, mas sabe o que eu sempre falo, Léo? Baseado no vídeo que você postou outro dia, é o seguinte, as pessoas confundem muito a fluência com o nível de inglês. Se eu vejo um currículo, né? Chega um currículo para mim. Não é inglês. Fluência é a sua capacidade de falar inglês. Porque você pode ser básico, não, mas vamos lá. Você pode ser pré-intermediário fluente e você pode ser avançado e não ser fluente. Eu já tive alunos nos dois extremos, né? Eu tive uma aluna que era pré-intermediário, mas como ela tinha muito contato com um estrangeiro, viajava sempre para fora, morava fora durante um período, ela tinha inglês fluente, mas com umas dificuldades ali, com uns tropeços e tal, um pré-intermediário fluente. Assim como eu peguei aluno que tinham 4, 5, 6 anos de CCA, fazendo propaganda negativa, de escolas tradicionais, e que tinham inglês avançado no sentido vocabulário, mas não conseguiam falar. Então, a fluência, na verdade, é a capacidade que você tem de falar. E você, Léo, tem uma fluência absurda. Então, você tem uma fluência... eu acho que foi um vídeo que tu fizeste um tempo atrás falando sobre a questão da fluência, que é outra ideia errada que nós temos aí no Brasil, né? Uhum. Aqui, quando eu estou falando com os meus colegas de trabalho e com os clientes, eu até comentei com a Paula outro dia, quando tem hora que eu me pego falando, sem pensar, igual o português. Exatamente. Então, acho que mesmo que você não consiga conjugar no tempo certo, ou usar uma palavra que não é aquela palavra ideal para o contexto, mas eu acho que essa ideia de você não pensar e falar que é. Essa é a fluência. Olha só, a própria palavra já explica isso. Fluência vem de fluido, de fluidez, né? Então, é fluido, ela simplesmente sai. Outra coisa, nós brasileiros, por exemplo, né? Nós falamos o português fluente, mas não falamos o português correto. Né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo também é a comparação que eu faço entre... a pessoa fala assim, eu entendo muito de inglês, mas falo pouco. Mas isso a gente faz em qualquer idioma. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu vou para um... Eu tô com um trial na cabeça, eu esqueci de falar em português. Para uma audiência, para um julgamento, por exemplo. Tem um promotor, juiz e tal. Se eu assistir, eu vou entender tudo o que está acontecendo. Mas eu não consigo substituir o promotor, eu não consigo falar como promotor. Eu não consigo escrever um texto igual eles escrevem num processo judicial. Por quê? Porque eles têm português fluente. Eu não tenho. Português avançado. Eu não tenho. Eu tenho português fluente. E a mesma coisa.
Eu falo isso porque, por exemplo, na escola, quando eu estava estudando para o preparatório para o IELTS, que foi o último nível que eu fiz, que eu fiz preparatório para o IELTS, mas fiz o Cambridge, né? Enfim, não tinha nada a ver. Mas, assim, eu levava textos acadêmicos para moms, né? Chamava ela de moms, para a moça que eu morava na casa dela. Para ela ler, ela falava assim, nossa, eu não tenho capacidade de escrever um texto desse em inglês. Nativa, irlandesa. E ela falava assim, por quê? Realmente, se eu pedir, por exemplo, hoje para minha mãe redigir um texto acadêmico, ela não consegue, mas ela é fluente em português. Né? Então, essa é a mesma comparação que a gente faz. Eu sou de Recife, né? Então eu sou suspeito, porque assim, eu sou de Recife, mas também mineiro. Mineiro esquece. Mineiro tem um mineirês, né? Eles pensam coincidência? Bronco foi. Bronco. É exatamente isso. Não sei quantos que é. Um cotô, por favor. Hã? Um cotô. Um cotô, broncovô. Não você veio. É isso. Edu, a gente já está chegando aqui no tempo limite. Enfim, enquanto a gente finaliza aqui, não sei. A aderência hoje foi pouca. Provavelmente porque hoje tem muita live aí. Eu percebi que uma galera teve uma amiga minha de Recife que ela foi fazer uma live hoje com um cantor lá, mano. Tipo, enfim, mas a ideia é a mensagem. Muita gente também acaba por ver depois do gravado, né? Exatamente. Vai ficar salvo. Vou compartilhar também. A salva aqui. Mas quem tiver aí, eu não consigo ver quem. Ah, consigo, tá aqui. Tá. A Lígia tá aí, Lígia. Você não conheceu a Lígia, não? Conheceu, Léo? Morou comigo? Não Lígia Gessé. Não? Ela morou comigo lá nos apartamentos de Inticor. Ah, não. Abração, Lígia. Eu conheci uma que depois ela foi para Barcelona. A Pri. A Pri tá no Brasil hoje. Isso, foi a única que eu conheci. Pronto. Aqui tá o meu irmão, minha irmã, a Lígia e o Sam. O Sam também é prof em intercâmbio. Não sei se meu irmão ou minha irmã tem alguma pergunta para fazer. Se alguém, a Paula também está aí. Mas, enfim, enquanto alguém aí formula alguma pergunta e tal, queria te agradecer novamente. E vamos ver se a gente depois faz outros encontros para falar sobre outras coisas, de repente. Vai ser um prazer. E está sendo um prazer poder participar da live. Estou programando uma live para falar sobre vinhos. Vinhos, muito bem. Eu comecei a estudar sobre vinhos, parei, esqueci tudo. Você não tem que esquecer, você tem que começar a beber, porque aí você não esquece. Ó, essa menina aqui. O meu poder aquisitivo aqui no Brasil não me dá essa possibilidade. Não é igual em Portugal, que vende vinho em caixinha, parecendo suco de uva. A 2 euros. Eu te falei agora de uma amiga minha de Recife que estava fazendo uma live com o cantor. Ela acabou de entrar aí, ó, a Raquel. Ela estava fazendo. Foi ela que estragou a nossa live hoje. Ela fez uma live Raquel, com um cantor famoso lá. Enfim. Mas vai ficar salvo aqui, o pessoal pode acessar. Mas, Edu, é isso. Obrigado mais uma vez. Que isso, eu que agradeço. A gente não se aprofundou muito, né, nos pormenores, mas fica aí a dica. Quem quiser saber mais sobre intercâmbio e tudo, pode acessar o Instagram do Edu. O Edu vai ter altas dicas lá para dar. É professor certificado por Cambridge. Então, é um cara que... Finalmente. E tem uma garra, uma capacidade incrível. Também consideramos você filho, né? A gente sempre fala aqui, a Paula, nosso filho de 3 pontas. E houve realmente ali, graças a Deus, houve ali uma reciprocidade muito bacana da nossa parte. Muito bom. Tá bom? Reafirmar aqui que o que você precisar, a gente está aqui, tá bem? Igualmente. Eu acho que vocês não precisaram de nada em 3 pontos, não, mas se eventualmente vocês precisarem de algo de 3 pontos, de repente, estou à disposição. Fala mal de 3 pontas, não, que 3 pontas é a terra do Milton Nascimento. O cara é fera. É do Milton Nascimento, é do. Não, mentira, eu ia falar. É do Eduardo Washington. É do Eduardo Washington. Exatamente. Um dia eu vou ser lembrado. Na verdade, eu nem sou daqui, eu moro aqui, eu não sou daqui. Pois é.
Beleza, mano. Olha, a Raquel tá vindo pra gente conversar mais. Infelizmente não dá, Raquel. Mas O bom, tempo bom, encerra. bom saber que, enfim, que despertou algum interesse aí. E é isso, mano. Obrigado. Galera que tá aqui, que acompanha até o final. Muita gente entrou e saiu. A gente entende também, porque cada um tem sua vida. Então, quem ficou aqui até o final, obrigado. Essa é a nossa ciranda. O convidado de hoje foi Eduardo Washington, meu grande amigo, hoje professor de inglês. Cara, um exemplo a ser seguido. Hoje fala 3 ou 4 idiomas, Edu? Português, inglês, francês, espanhol. 4. 4 idiomas. Não é para qualquer um. Tem que estudar bastante. Nossa, eu ainda acho que eu preciso aprender mais. O problema, só pra gente finalizar aqui, eu costumo brincar que é o seguinte: você aprende o primeiro, né, a língua materna, você aprende o segundo idioma por obrigação. Não aprendam o terceiro. Precisa aprenderem o terceiro, vocês vão começar a achar que é pouco. Aí vocês vão querer o quarto, aí o quarto já não é suficiente, vocês vão querer o quinto, e aí por aí vai. Então, assim, fica mais fácil? Fica. Mas vocês vão começar a se sentir obrigados a aprender mais. Aí vocês vão conhecer caras que falam 8. Você vai falar, putz, eu só falo 4. Então, só pra a galera ficar pensando, nossa, aquele Edu é nojento. Fala, se despede da galera aí, uma frase curta nos 4 idiomas. Jesus Christ. Vamos lá. Boa noite, ou algo assim. Bye bye, guys. See you next time. Bye bye, guys. See you next time. Au revoir. Hasta la vista, meus amigos. E tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. É isso aí, Edu. Bonsoir. Obrigado. Bonsoir, Mambu. Valeu, velho. Obrigadão. Fica na paz aí. Galera, obrigado. Eu também. Boa Um noite abração, pessoal. Obrigado pela participação. Fiquem na paz aí. Gratidão. É nóis. Valeu, Edu. Namastê. Tchau, Abraço. tchau. Namastê. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.